Salve, guerreiro! Força e honra! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Lei de Execução Penal Simplificada, direto ao ponto, para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo, mais uma aula. Mais um vídeo, sim, isso é um curso. Todas as partes estão aqui gratuitamente. Então, o que é que você faz? Você entra aqui, ou cronologicamente, ou vai na playlist e assiste desde o início, tá? Um material gratuito que o árbitro da aprovação autorizou a divulgar, a disponibilizar gratuitamente para vocês, está aqui embaixo. É só baixar, tá? Esse material bisurado, que é a base da nossa gravação aqui, todo grifado, direto na letra da lei, que é aquilo que cai em prova, e no máximo uma súmulazinha ou outra ali, das mais importantes, já encaixadas no material. E lá no início, na primeira aula, já falei as principais súmulas, para você responder aí na sua prova e acertar todas as questões de lei de execuções penais. Ok? Vamos lá, então, continuar. Vamos falar agora no artigo 131 do livramento condicional. Só lembrando que aqui embaixo tem um link para um grupo de estudos que a gente está desenvolvendo, que está muito legal. Não tem tanta gente assim, vou dizer pouca gente, né? Mas não tem tanta gente assim, tá? E direto ao ponto. O professor entra, dá o bizu, só bizu quente. Por exemplo, as principais súmulas, as novas súmulas, as alterações legislativas. Então entra aqui e inscreva-se no nosso grupo. Valeu? Vamos lá, vamos falar do livramento condicional, artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução. Ó, presta atenção. Juiz da execução. Por que eu estou grifando juiz da execução? Porque as bancas, elas ficam nessa oposição. Juiz da execução, autoridade administrativa. Na pegadinha na prova. Copia e cola o artigo 131 e coloca ali, autoridade administrativa, então diretor da unidade. Está errado. Quando se tratar de forma mais aprofundada no direito do preso, na execução penal, tá? Como, por exemplo, a implementação da RDD, aí é o juiz de execução. Como aqui, ó, o livramento condicional, a concessão. Não é o diretor que vai conceder o livramento condicional. Mas o diretor vai decidir sobre outras coisas corriqueiras do dia a dia. Então, tenta fazer essa diferenciação, tá? Agora, detalhe, para que isso aconteça, tem que estar presente os requisitos do artigo 83 e parágrafo único e seus incisos do Código Penal, que versa sobre o livramento condicional, tá? E ouvidos aqui duas pessoas. Vocês percebem que sempre eu coloco o quantitativo? Porque fica mais fácil você lembrar depois. Quem são? O Ministério Público. O Ministério Público, em regra, sempre é ouvido. E agora entra um elemento novo, ó, o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, certo? Será ouvido para o livramento condicional. Aqui, ó, que legal esse material, já trouxe a súmula importante, ó. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Súmula 441 do STJ. Viu que legal? Você não tem que pesquisar a súmula, tá tudo aqui. Então, decora o dispositivo e decora a súmula. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Vamos lá, artigo 132. Olha que quadro maneiríssimo. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições de que fica subordinado o livramento. Então, para o livramento condicional, o indivíduo vai ficar subordinado a determinadas condições. Quem estabelece isso, de novo, o juiz, não é o diretor, tá? Então, é o juiz que vai especificar. Para ter o livramento condicional, vai ser assim, assim, assado. Vamos ver agora nesse quadro de oposição, para a gente ver a diferenciação entre os dispositivos, tá? Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Isso aqui é sempre, ó, tá? Ou seja, é obrigatório. Todo liberado condicional vai ter que cumprir essas condições. Primeiro, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Então, se ele for apto para o trabalho, se ele for tetraplégico, por exemplo, né? Aí, estou citando só como exemplo para você entender. Aí é óbvio que ele não vai estar apto para o trabalho. Mas se ele, ou então, se ele for cardíaco, se ele tiver uma doença grave, alguma coisa assim, tá? Então, ele terá que arrumar trabalho. Qual tempo? No tempo razoável. No tempo razoável. Se for em tempo de crise, por exemplo, ou não, então isso vai variar de possibilidade para possibilidade. Por isso que a lei trouxe tempo razoável. Comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Então, de tanto em tanto tempo, que o juiz vai definir, vai dizer, ó, estou trabalhando aqui, estou fazendo bico, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não mudar de território da comarca do juiz de execução sem prévia autorização deste. Veja, não é que não é possível mudar. Havendo autorização do juiz, tá? Autorização do juiz, é possível a mudança. Mas tem que haver a autorização. No parágrafo 2º, existe a possibilidade de implementação de algumas condições.
Veja que o parágrafo 2º traz a expressão poderão. Tá? Então, aqui uma obrigatoriedade, parágrafo 1º, no parágrafo 2º, uma possibilidade. Poderão ainda ser impostos ao liberado condicional, entre outras obrigações, é o seguinte, ainda fala de entre outras, ou seja, a possibilidade de outras que não estejam previstas aqui. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Uma coisa é não mudar o território da comarca, outra coisa é nem mudar de casa. Por quê? Porque haverá necessidade de fiscalização. Então, haverá uma autoridade incumbida pela observação cautelar, que em regra você vai ver no futuro vai ser a Polícia Penal, não está escrito aqui, é só para você saber, entenderam os papéis da Polícia Penal. Tá? Para tanto, o juiz tem que saber que ele mudou de casa e tem que informar a autoridade, mas isso não é uma imposição da lei, é uma possibilidade que vai definir o juiz. Recolher-se a habitação em hora fixada. Então, dependendo do crime, dependendo das circunstâncias, o juiz vai determinar. Você tem que estar em casa a partir de tal horário. Tem que estar em casa a partir de tal horário. Tá? Não frequentar determinados lugares. Utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Presta atenção, ó. Utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Então, também como possibilidade. Esse dispositivo foi incluído pela Lei 14.843. Então, presta atenção nele, porque ele é novo. Tá? Ele é novo, certo? Sendo novo, existe uma probabilidade maior de cair na sua prova. E é polêmico. Tá? Se há uma probabilidade maior de cair na sua prova, a banca quer saber se você está atualizado ou não. Agora de 2024. Então, se liga, certo? A partir de agora eu não tenho pontos tão importantes assim, por isso a gente vai fazer uma leitura bem rápida, tá? A leitura que é importante ler, não desobriga de ler, mas, por outro lado, se não está grifado aqui pelo pessoal do Arte da Aprovação, como eu também já verifiquei, não cai com tanta facilidade em prova, tá? Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juiz da execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento ao juiz do lugar para onde ele houver transferido, e a autoridade incumbida de observação cautelar e de proteção. É óbvio, né? O cara saiu do meu guarda-chuva para o guarda-chuva de outro juiz, é outro juiz que vai ter que cuidar. Então, esse outro juiz vai ter que ficar sabendo. A autoridade responsável pela observação cautelar também vai ter que ficar sabendo. Tá? O liberado será advertido a obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Então, chegou lá, senhor juiz, eu estou vindo lá da outra comarca, eu estou em livramento condicional, tá aqui, vou morar em tal lugar, vai ser assim acessado. Autoridade de monitoramento, ó. Aqui, ó, de verificação. Tô aqui, viu? Vou morar em tal lugar assim, assim, assado. Então, é imediatamente. Reformada a sentença negatória do livramento, os autos baixarão ao juiz de execução para providências cabíveis. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida de execução e outra ao Conselho Penitenciário, tá? Então, o Conselho Penitenciário vai ficar sabendo e a autoridade administrativa incumbida da execução também ficará sabendo. Vamos lá, artigo 137. A cerimônia de livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observado o seguinte. Veja que o livramento, certo? Ele é uma concessão e ele tem que servir de exemplo para os outros presos. Nossa, esse cara aqui cumpriu os requisitos do artigo 83 do Código de Processo Penal, do Código Penal, e agora ele foi beneficiado. Olha que legal. Então, isso é um benefício para o indivíduo. Por isso, a necessidade de ser algo formal, conduzido pelo Conselho Penitenciário. Primeiro, a sentença será lida ao liberado na presença dos demais condenados, que eu acabei de explicar, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou um membro por ele designado, ou na falta pelo juiz. Então, por isso, para que todos saibam, isso sirva de inspiração. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberado para as condições impostas na sentença de livramento. O liberado declarará aceitar as condições. Tá bom? Então, veja que é uma solenidade. De tudo em livro próprio, será lavrado termo circunstanciado por quem presidir a cerimônia e pelo liberado, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Tá? Então, é tudo extremamente formal. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juízo da execução. É óbvio, tá? Artigo 138, já existe uma probabilidade maior de cair, tanto é que está pintado aqui, então presta atenção. Ao sair ou liberado do estabelecimento penal, será entregue, além do seu saldo de pecúlio, lembra do pecúlio? O que é o pecúlio? Quando o indivíduo trabalha,
Ele primeiro vai ter que indenizar a vítima, depois dar assistência à família, depois ele poderá fazer pequenas despesas, depois ele vai indenizar, né, o Estado, retribuir ao Estado aquilo que está se gastando com a pena dele, se for possível, e o que sobra fica como uma caderneta, um pecúlio. Então é essa caderneta que será entregue a ele agora, esse valor, tá? Vamos assim dizer. Ao sair liberado do estabelecimento penal, se ele é entregue, além do saldo do pecúlio que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Ou seja, é uma espécie de diário, uma caderneta, ok? Que vai ter a identificação, como nós veremos, o texto impresso do presente capítulo e as condições impostas. Para quê? Para quem o abordá-lo, quem abordar, certo? A autoridade administrativa. Vem cá você, deixa eu ver quais as condições são impostas. Opa, peraí, você não deveria estar aqui nesse horário, entendeu? Então, uma espécie de diário com tudo aquilo ali que ele tem que fazer, certo? Vamos lá. A caderneta conterá identificação liberado, texto impresso do presente capítulo, ou seja, desse capítulo tem que estar impresso para quê? Para estar sempre disponível para ele ler, tá? E as condições que são impostas. Como nós vimos lá, as condições são obrigatoriamente impostas ou que poderão ser impostas. Duas separações distintas ali no quadrinho que o ato da aprovação que fez, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? Vamos lá, parágrafo 2º. Na falta de caderneta será entregue ao liberado um salvo-conduto. Por que salvo-conduto? Para ele apresentar, se for o caso, tá? Se houver necessidade, ele apresentar esse salvo-conduto, por exemplo, para a polícia militar. Tá andando pela rua, a polícia militar, opa, vem cá, você não estava condenado? Não. Tá aqui meu salvo-conduto, tá? Em que consta as condições do livramento, também as condições, né? Porque o policial militar chega, peraí, você não devia estar aqui esse horário. Podendo substituir-se a ficha de identificação e o seu retrato pela descrição de sinais que possam identificá-lo. Porque talvez, né, descrever os sinais seja mais fácil ali para a identificação das autoridades. Na caderneta de salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 dessa lei que nós vimos. Por isso que é um diário. Então ele vai cumprindo e vai marcando, vai cumprindo e vai marcando. É uma espécie de material para prestação de contas e comprovação de que ele está cumprindo os requisitos ali que ali são determinados. 139. A observação cautelar e a proteção realizada por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de... Opa, então aqui a gente entra no papel, primeiro, do Serviço Social Penitenciário, do Patronato ou Conselho da Comunidade, tá? Lembrando que Conselho da Comunidade e Patronato são órgãos de execução penal. O Serviço Penitenciário Social não é um órgão de execução penal, é uma função importante desenvolvida, tá? E qual vai ser a finalidade nesse momento agora? Primeiro, fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Então, alguém tem que zelar por esse cara. Então, tem que ficar em cima ali. Peraí, você está indo, não está vindo, está estudando, está trabalhando, onde é que você está? O serviço social pode auxiliá-lo e também o patronato, o conselho da comunidade, na obtenção de um emprego, em um auxílio qualquer para que ele possa ir vivendo nesse período. Né? Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividades laborativas. Então, presta atenção que esse proteger não é proteger se ele vier cometer um crime, por exemplo. É proteger no sentido de auxiliá-lo para que ele consiga cumprir os benefícios, as condições para que se mantenha o benefício. Por exemplo, arrumar um emprego. Então, é nesse sentido proteger. Tá? A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Então, é aí que estabelece a possibilidade de revogação. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional na hipótese de revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Tá? Então, o indivíduo foi lá, está numa possibilidade de revogação facultativa, ou seja, o juiz revoga ou não revoga, ele quem decide. O que ele vai fazer? O juiz vai simplesmente deixar passar? Não. O que ele pode fazer? Chama o condenado na chincha. Vem cá, meu filho, que negócio é esse? Tá maluco? Se você fizer isso, você volta para cadeia. Ou então ele pode agravar, ele pode impor mais condições. Antes não usava tornozeleira eletrônica, agora vai usar. Antes você não tinha que estar em determinado horário em casa, agora vai ter que estar. Tá bom? Porque essas são, lembra? Opcionais. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento de pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Ok? 142, presta atenção que está em negrito. No caso de revogação, por outro motivo,
não se computará na pena o tempo a que estiver solto ou liberado, e tampouco se considerará, em relação à mesma pena, novo livramento, certo? Se houver um crime durante o livramento. Isso é um exemplo, tá? Se revogar por outro motivo, irmão, o cara se lascou. Por quê? O tempo de livramento não se computa na pena, então vai ser um tempo perdido para ele, a pena dele vai ser menor, e não vai se considerar, em relação à mesma pena, ao menos, um novo livramento. Ou seja, ele se lascou. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado, tá? Então, tanto a requerimento do Ministério Público, representação do Conselho Penitenciário, ou então mesmo de ofício pelo juiz, tá? Então, aqui, ó, de ofício. Qual juiz? Juiz de execução. Tá? O juiz de ofício e requerimento do Ministério Público, aqui entrou a Defensoria Pública, tá? Ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades e funcionários indicadas no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto no inciso 2 e 3 dos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. O que ele quis dizer aqui? Ó, senhor juiz, será que dá para dar uma aliviada aqui? Eu estou me comportando bem, estou trabalhando. Será que pode tirar a tornozeleira? Eu estou indo tudo certinho aqui, tá tudo certo, porque tornozeleira é opcional, lembra? Posso tirar a tornozeleira? Tá dando tudo certinho. A assistente social vai lá, diz ok. O patrão diz não, ele é um ótimo funcionário, mas a tornozeleira gera constrangimento. Então existe essa possibilidade diante das condições estabelecidas aqui, ou seja, a leitura por uma das autoridades previstas lá no inciso 1 do caput do artigo 37. Ok? 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Tá? Ouvidos o Conselho Penitenciário e Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final, porque talvez ele não tenha cometido o crime. Então, isso aqui é uma espécie de medida cautelar. Então, no final, quando se definir, quando tiver uma decisão final, como diz aqui, aí é que se decide em relação a essa revogação. O juiz de ofício a requerimento do interessado do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Então, o livramento condicional está ali de bobeira, né? De bobeira não, cumprindo todos os requisitos, tudo certinho, papapá. Terminou o prazo, ufa, causa extintiva de punibilidade, ou seja, acabou. Não é que ele seja declarado inocente, viu, pessoal? Então, o instituto jurídico é extinção da punibilidade, tá? E não absolvição, por exemplo, como eu já vi em questão. Tá? Vamos lá, da monitoração eletrônica. Você vai ver que está pintado, então tem uma grande probabilidade de cair na nossa prova. Presta lá atenção. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Ou seja, quando haverá a monitoração eletrônica? Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Tá? Então, no regime semiaberto, autorizou a saída temporária, pode colocar a tornozeleira eletrônica. Determinar a prisão domiciliar. Lembrar que os requisitos da prisão domiciliar da LEP são diferentes dos requisitos da prisão domiciliar lá no Código de Processo Penal, quando versa sobre a substituição da prisão domiciliar pela prisão preventiva. Aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes, olha aqui, incluída pela Lei 14.843 de 2024, então presta atenção. Aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça a limitação de frequência a lugares específicos, também dispositivo novo. Conceder livramento condicional, também dispositivo novo. 146C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Então, primeiro, ele tem que adotar cuidado com o equipamento eletrônico. Tá? Por quê? Porque senão, se der algum problema, é responsabilidade dele, acabar a bateria, acabar... Então, existe toda uma regulamentação, normalmente o Estado faz essa regulamentação, tá? Sobre como deve proceder o condenado com esse equipamento. Primeiro, receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. Então, não tem essa de veja se eu respondo depois. Já ouviu aquela música? Foi, mas não é mais a minha notificação preferida, então. Foi, agora é mais a minha notificação preferida. Recebeu o contato ali, ó, responde imediatamente. Se o servidor disser, onde é que você está que está piscando aqui que está no lugar errado? Não, é porque eu bati o carro. Na realidade, ele deveria ter avisado antes, né?
Não é que sofri um acidente aqui e me machuquei e eu estou no hospital. Entendeu? Então, atender imediatamente e receber visita. O servidor está lá, um policial penal, provavelmente, tá? Não está aqui, mas é porque deverá ser. Está lá na casa dele, de bobeira, de repente bate o policial. Oi, tudo bem? Só vim ver que você está aqui. Que legal, hein? Parabéns. Vou para casa. Se não tiver, tá enrolado. Abster-se de remover ou violar ou modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outro faça. Então, o dispositivo de monitoração eletrônica, ele terá que ter um detector quando está acabando a bateria, quando ele é removido ou danificado. Tá? A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar a critério de execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa. Regressão do regime. Ó, que grave que é. Regressão do regime. Revogação da autorização de saída temporária. Tá? Revogação da prisão domiciliar. Então o cara volta para a cadeia. Advertência por escrito para todos os casos em que o juiz de execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 4. Então, sempre vai haver autorização, advertência por escrito. Se por acaso não houver regressão de regime, se não houver revogação da autorização de saída temporária, ou não houver revogação da prisão domiciliar, ele vai receber um esculacho por escrito. Além disso, inciso 8º, a revogação do livramento condicional. Ó, inserido onde? Aqui, por quem, melhor dizendo? Pela Lei 14.843. Então, poderá ter revogado o livramento condicional. Convenção da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, também pela Lei 14.843. Tá vendo como isso é grave? Então, essa gravidade é importante para você entender o Instituto da Monitoração Eletrônica. O cara vai ter que zelar por isso, tá? Vamos lá. A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. Então, o cara foi lá, provou que está trabalhando, está todo dia, sei lá, passou X tempos lá, tudo certinho, aí o patrão vai e diz, olha, pode tirar, revogar, pode tirar, então, a desnecessária, ou então inadequada para o cumprimento da pena, tá? Para o cumprimento do que estiver acontecendo, tá? Se o acusado ou condenado violar os deveres que tiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Então, se ele não estiver no local determinado, na hora determinada, se ele não for estudar, se ele não for trabalhar, ou então se ele cometer falta grave, pronto. Ele também vai ter a sua monitoração eletrônica revogada. Isso é bom ou não? Isso é muito ruim. Tá? Isso é muito ruim. Vamos lá, próximo capítulo. Penas restritivas de direito. Transitar e julgar a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, o juiz de execução de ofício ou requerimento do Ministério Público promoverá a execução. Então, de novo, quem promove a execução é o juiz de execução, não é o juiz da sentença. Pode coincidir, pode até coincidir. Nas comarcas menores, que não tem muitos juízes, pode até coincidir. Mas, em regra, eu terei um juiz específico para isso, que é o juiz de execução. Tá? De ofício ou a requerimento do Ministério Público. Então, saiu a sentença, transitou em julgado, em razão do princípio da presunção da inocência. Por isso que prisão cautelar não é pena, prisão cautelar é para proteção da sociedade. Tá? Então, para fazer cumprir a pena, tem que transitar em julgado. E aí o Ministério Público vai lá requerer, ou então, de próprio ofício, o juiz vai determinar essa execução, vai promover a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessária, a colaboração de entidades públicas ou solicitará a particulares, ou solicitá-la a particulares. Então, vamos imaginar que o indivíduo não está preso, né? Ele está na rua e recebe e sai a condenação do indivíduo. Quem vai prender? Chama a polícia, ó. Sai o mandado de prisão dele, certo? Mandado para cumprimento de pena, vai lá e traz o cara para cá. Simples assim. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz da execução, tá? Fique claro, motivadamente alterar a forma de cumprimento da pena, de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Quem deu a sentença foi o juiz da instrução, o juiz da sentença. Mas o juiz da execução, ele vai ter que fazer a execução acontecer. Então, por exemplo, o cara tem que trabalhar em tal horário, mas em tal horário a instituição fecha, decidiu agora que a instituição só vai abrir depois do almoço. Então, o próprio juiz da execução vai adequar. Não precisa mais do juiz da sentença, tá? Só um exemplo aí. Vamos lá. Prestação de serviço à comunidade. Caberá ao juiz também da execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou conveniado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Então, prestação de serviço à comunidade é gratuita. Quem vai designar a Constituição
o juiz da execução. 2. Determinar a intimação do condenado e cientificando da entidade, dias e horários que deverá cumprir a pena. Então, você vai trabalhar lá na PAI de segunda a sexta, ou segunda a quarta e sexta, em determinado horário, fazendo isso, isso, isso. Alterar a forma de execução a fim de ajustá-la a modificações ocorridas na jornada de trabalho. Foi o que eu já expliquei. Mudou a jornada de trabalho, o próprio juiz de execução vai resolver. Parágrafo 1º. Estou lendo rápido, por quê? Porque não está grifado, não tem tanta importância assim, não demanda tanta explicação. E você, tenho certeza, que já entendeu o espírito da lei. Então, agora é ganhar tempo. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais. Tá? Então, presta atenção. Ó. Decora esse tipo de tópico. 8 horas semanais. E será realizado aos sábados, aos domingos e feriados. Para quê? Para que o indivíduo possa trabalhar. Tá? Sábados, domingos e feriados. Ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho dos horários estabelecidos pelo juiz. Então, é o que eu falei. Né? Trabalho vem em primeiro lugar, então vai se adequar. Mas essa é uma outra pena. Né? Então, ele vai trabalhar, mas vai também cumprir essa pena. Certo? Nos horários em que for possível. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Então, de novo, decore esses detalhes, tá? 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório circunstancial das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Então, grava a expressão mensalmente, tá? Que é a periodicidade que se deve encaminhar essas informações, justamente para, se for necessário, o juiz possa tomar alguma providência para alterar ali o regime de cumprimento de pena. Ou melhor, o cumprimento da pena. Ok? Vamos lá, da limitação de fim de semana. Também não cai tanto assim, né? Caberá ao juiz de execução determinar a intimação do condenado, certificando do local, dias e horários que deverá cumprir a pena. Então, se a pena for de limitação de fim de semana, ó, vai ficar em casa de sexta a partir de tal hora até o domingo à noite a partir de tal hora. Ponto. Só isso. Quem? Juiz da execução. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência, cursos, palestras ou atribuídas atividades educativas. Então o juiz vai determinar, ó, vai lá no centro tal, assim, assim, assado. Vai lá não sei aonde, não sei aonde. Vai ter que estar lá tal hora. Ele compareceu, começa a cumprir. Então todo final de semana ele vai estar lá. E aí ele pode fazer curso, ele pode fazer qualquer coisa lá que seja desenvolvida para que ele possa efetivamente para que ele possa cumprir a pena, tá? Então, onde o juiz determinar que ele esteja no final de semana, ele tem que estar. Veja que o parágrafo único foi revogado, tá? Presta atenção nas alterações promovidas pela Lei Henri Borel, de 2022. Tá? 152, parágrafo único. Nos casos de violência doméstica ou familiar contra a criança, adolescente e a mulher, e do tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, o indivíduo, por exemplo, é acusado de ter agredido a família, agredido a esposa, agredido o filho, formas cruéis de educação, né? Batendo. Então, existe essa possibilidade aí do indivíduo, do juiz determinar que ele compareça a programas de recuperação e reeducação. 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Então, de novo, ó, relatório mensal. Tá? Relatório mensal deve ser encaminhado a quem? Ao juiz de execução, pela entidade que vai receber o indivíduo para fazer essa pena de limitação de fim de semana, onde ele vai ter curso, vai ter isso, vai ter aquilo. Interdição temporária de direitos. Caberá ao juiz de execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada determinada na intimação do condenado. Então, de novo, o juiz da execução. Na hipótese da pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contados recebendo do ofício, baixar o ato a partir do qual a execução terá início. Ou seja, aquela autoridade responsável pelo exercício daquele direito. Nas hipóteses previstas no artigo 47, inciso 2 e 3 do Código Penal, o juiz da execução determinará a apreensão dos documentos
que autorizam o exercício do direito interditado. Por exemplo, dirigir. Tá? Dirigir. Teve o direito de dirigir interditado. Então, a autoridade de trânsito vai lá e apreende a habilitação do indivíduo. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz a execução do descumprimento da pena. Então, pegou o cara dirigindo, opa, está descumprindo a pena, comunica imediatamente a quem? Ao juiz de execução, que é o responsável pela execução da pena. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Qualquer um pode, então, comunicar. Tá? Vamos lá, suspensão condicional. O juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista no artigo 77 a 82 do Código Penal. É o sursis da pena. Então, veja, a suspensão será primeiro no período de 2 a 4 anos. Ok? A execução da pena privativa de liberdade. Tá? Privativa de liberdade. Só que não pode ser superior a 2 anos, então decora. A suspensão pode ser 2 a 4 anos de uma pena privativa de liberdade, cujo tamanho dessa pena não pode ser superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos, senão não se enquadra. Na forma prevista do artigo 77 e 82 do Código Penal. 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer conceda, quer denegue. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito condenado pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 dessa lei, que nós veremos ainda daqui a pouquinho. Tá? Estou lendo rápido, por quê? Porque não tem tanta importância. Pode ser que venha, por isso eu estou lendo. Estou dizendo que não virá. Mas não tem a mesma frequência de cobrança. As condições serão adequadas ao fato da situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese prevista no artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, que a gente acabou de ver. Confere? Acabamos de ver. Tá? Prestação de serviço à comunidade, lembra? Preferencialmente aos feriados, sábados e domingos, 8 horas por semana, de forma que não prejudique o trabalho, podendo ser durante a semana. Tá? Além disso, vimos também a limitação de fim de semana, onde ele vai para uma entidade e lá ele fica cumprindo atividades de ensino, então, de aprendizado, né, melhor dizendo, e tudo será adequado à situação pessoal do condenado, tá? À situação do condenado. Primeiro ao fato, nem à situação condicional pessoal do condenado. O juiz poderá, a qualquer tempo de ofício ou requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido sempre o condenado. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos estados, território e Distrito Federal, por norma supletiva, será atribuída ao Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviço, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz de execução suprir o ato a falta das normas supletivas. Tá? Então, haverá necessidade de normas supletivas. E aqui estão os responsáveis pelo cumprimento, tá? Certo? Por normas supletivas. O benefício, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições que está sujeito, o beneficiário, melhor dizendo, desculpe, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Porque não vai poder viver de vento, tá? Então ele vai lá, estou vindo aqui para comprovar que eu estou lá cumprindo certinho conforme foi determinado. E eu estou trabalhando assim e ganhando tanto. Né? Porque vai que o cara chega de carrão lá, ué, onde é que você está arrumando esse dinheiro? De onde é que veio? O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também, já vimos, né, sua ocupação e o salário, e os salários ou proventos de que vive. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão da inspeção, para fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Então, se houver alguma alteração, se não for cumprida, a entidade fiscalizadora vai ter que comunicar imediatamente ao órgão de inspeção. Tá? Imediatamente. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Tá? Da mesma forma como nós vimos. Então, é possível se mudar.
se houver a devida autorização, e ele vai se apresentar para a autoridade fiscalizadora lá da comarca e para o juiz de execução. Tá? Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições de benefício. Então, se for um tribunal, é o tribunal que estabelece. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Também da mesma forma. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juiz de execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar audiência admonitória. 160. Então, o que o tribunal fizer é de responsabilidade dele. Tá? O tribunal é que vai resolver. 160. Transitado julgada a sentença condenatória, o juiz lerá ao condenado em audiência, advertindo-se as consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Então, resolveu, transitou em julgada a sentença condenatória, vai lá fazer a leitura e manda o indivíduo seguir destino, advertindo-o das consequências de cometer um novo crime. Se intimado pessoalmente por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Se ele não comparecer, já fica a suspensão sem efeito e aplica-se a pena. Ele tem que estar lá. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81, respectivos parágrafos do Código Penal. A sentença condenatória será registrada com nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Então, tudo devidamente registrado em livro. Tá? Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. O registro e a averbação são sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão do judiciário ou pelo Ministério Público para instruir o processo penal. Agora vamos para a pena de multa. E aqui nós temos uma possibilidade maior de cair em prova, tá? Então, estreia a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá em autos apartados a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Então, ele terá 10 dias após o trânsito em julgado, é óbvio, em razão do princípio da presunção da inocência. Isso valerá o quê? Um título executivo judicial, ou seja, não é necessário uma ação de conhecimento para que isso vire um título, não. O título judicial já existe, é só mandar executar. Né? O Ministério Público, então, vai requerer nos autos que o indivíduo ou pague no prazo de 10 dias ou então indique os bens para a penhora. Mas ele, em 10 dias tem que resolver. Decorrido o prazo sem o pagamento de multa e ou o depósito da respectiva importância, proceder-se à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, haverá aqui a situação de penhora. A nomeação dos bens à penhora e a posterior execução segurão o que dispuser a lei processual civil. Agora é uma questão de lei civil, né? A lei penal vai até a condenação ao pagamento de multa. Não pagou a multa, houve a nomeação dos bens para a penhora, aí entra na regra civil normal. Né? Se a penhora recair em bens ou os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento, da mesma forma. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164. Esqueci de ler aqui, ó, bens imóveis, tá? Desculpem, li tão rápido que não li. Se a penhora recair em bens imóveis, tá? Imóveis. Vai para o juízo civil, por quê? Porque existe a necessidade de um trâmite muito mais burocrático, vamos assim dizer, tá? De um trâmite muito mais burocrático. Por isso, se for imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para dar o prosseguimento, para a transferência, então, desse imóvel. Ok? Vamos lá. Recaindo a penhora sobre outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 dessa lei. Execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Ah, então seria legal, né? O indivíduo fica doido e não paga a multa. Pois é. Por quê? Porque a multa não é só um caráter punitivo, é um caráter também pedagógico. Se o indivíduo está louco, ele não vai sofrer a pedagogia da multa. Tá? O juiz poderá determinar que a cobrança de multa se efetue mediante desconto do vencimento do salário do condenado, na hipótese do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte: então o cara não tem dinheiro para pagar, não pode pagar, então desconta do salário dele. Tá?
Então, será desconto no seu vencimento ou do seu salário, só do condenado e não do familiar. Limite máximo de desconto mensal será da 4ª parte da remuneração e o mínimo de 1/10. Tá? Então, será máximo de 4ª parte. Então, se o indivíduo ganha, por exemplo, R$800, tá? Poderá se descontar até R$200 do indivíduo. Mas se ele ganha muito, se ele ganha 100 mil, é no máximo 1/10. Tá? Ou melhor, no mínimo 1/10. Tá? Então, no máximo 4ª parte e no mínimo 1/10, ou seja, pagaria 10 mil ali de valor se ele ganhar 100 mil por mês. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem dê direito. Então, o desconto é por ordem judicial. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz a importância determinada. Então, quem paga o indivíduo é que é responsável pelo recolhimento. Não é o indivíduo que vai lá e paga. Não. Já recolhe antes do indivíduo receber. Por isso, o desconto. Até o término do prazo a que se refere o artigo 64 dessa lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Ou seja, até o 10º dia, tá? Como a gente viu. Até o 10º dia, ele vai lá, ô, professor juiz, eu não tenho dinheiro agora, o senhor pode parcelar para mim em parcelas iguais e sucessivas? Posso, então ok. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Ah, estou em dúvida, esse cara é playboy, não é playboy? Faz diligência aí para ver se esse indivíduo pode ou não pagar. Se o condenado for impontual ou se melhorar a situação econômica, o juiz, de ofício ao requerimento do Ministério Público, revogará o benefício, executando-se a multa na forma prevista nesse capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Então, o indivíduo foi lá, não vou parcelar aí que eu pago. Ele não paga. Ou então ele ganha na Mega Sena. Vai lá, executa a multa inteira. Ele já pode pagar. Ah, não pode pagar, nem ganhou na Mega Sena e tá. Então, vou lá e nos bens executar agora os bens do indivíduo, como a gente viu. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, quando essa estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto da remuneração do condenado. Tá? Então, pode ser descontado da remuneração do condenado se o indivíduo estiver já cumprindo pena privativa de liberdade. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade e obtiver livramento condicional, sem haver pago a multa, far-se a cobrança nos termos desse capítulo. Então, o cara foi lá, não tinha dinheiro, não trabalhava, não pagou a multa. Cumpriu a pena, então recebeu o livramento condicional. E agora? Agora vai se fazer o cumprimento da pena de multa, como a gente viu aqui. Tá? Exatamente como a gente viu. Aplicar-se ao disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida suspensão condicional da pena. Valeu, pessoal. Terminamos, então, mais um bloco. Espero que você esteja gostando. Baixe o material. Lembre-se que a gente tem aqui um material disponível para você. Também um link para grupo de estudos. Entra aí embaixo e acessa. Tá? Além disso, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, marcar o sininho de notificação, dar uma voadora no like e deixar seu comentário aqui. Qual lei você quer que a gente comente nesses moldes aqui? Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. E firme no seu projeto de se tornar policial.